Muito bem, então pessoal, já vimos então o uso dos três laços de repetição, então do repita, do enquanto e do para, tá certo? Já implementamos eles nas linguagens. Então agora a gente eu vou aplicar um outro exercício aqui para vocês e a gente vai ver qual dos três laços seria o mais indicado, tá ok? Então vamos ver aqui o seguinte, o exercício seria o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui. Isso aqui eu vou apagar porque eu ainda não passei para vocês e a gente vai definir qual que a gente vai estar utilizando, ok? Então vamos lá, apagamos isso aqui, vejo que está limpo, está só a estrutura. Eu até vou dar uma... Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos copiar isso aqui e colar aqui para que a gente tenha várias estruturas então prontas. Depois é só a gente vir aqui e começar a criar então. Muito bem, pessoal, vamos lá então, vamos ver aqui onde é que estou primeiro aqui. Então aqui, iniciando o nosso primeiro exercício aqui. Colei aqui, opa, o que eu fiz aqui, peraí. Aqui, olha só pessoal, o exercício aqui é o seguinte. Vamos supor que a questão dada foi essa aqui, ó. Faça o algoritmo que gere a seguinte série: 10, 20, 30, 40, 980, 990, 1000. Então aqui nós temos então a sequência. Então pessoal, aqui qual seria o laço de repetição indicado, tá certo? Para a solução desse algoritmo e como fazer para resolver esse algoritmo. Então eu gostaria que vocês fizessem isso daqui. Tá certo? Vamos supor então que eu sou professor ali do teu colégio da faculdade, ou o teu professor implementou isso aqui. E aí, pessoal, qual dos três você iria então escolher? Tá? Sendo que nós temos aqui então a opção do para, do enquanto, qual deles vocês iriam escolher? Vejam que no laço de repetição para, ele é usado geralmente quando sabe-se o número de vezes que o número será executável. Então, esse aqui é uma das principais características. Então, se a gente for usar aqui, ó, ou analisar bem esse algoritmo, veja bem aqui. A gente sabe que ele possui uma limitação, ou seja, eu tenho um algoritmo inicial, certo? Eu sei o meu final, ou seja, eu sei até onde que ele vai. Então, o simples fato de eu saber isso aqui, já há um indicativo forte de que o ideal seria a gente utilizar o para. Não que a gente não possa estar utilizando o while ou até mesmo o do while, né? No caso o repeat, certo? E enquanto ou enquanto. Então vamos usar aqui, eu defini por usar o para nessa situação aqui. Então vamos lá. Como é que seria? Então vamos botar aqui série para, tá ok? Série para. Então as minhas variáveis então seriam quais aqui? Sempre que vai ter o laço eu vou criar automaticamente o meu i, tá certo? De inteiro. Bom, de qualquer forma, veja bem aqui que eu já tenho aqui, pela lógica, é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ou seja, vai incrementar a cada 10, tá ok? Beleza? Então, como é que a gente faria isso aqui, pessoal? Então, simplesmente é o laço, eu vejo que não preciso ler nada, eu já sei quais são os valores, então não preciso estar lendo nada. Então, qual é a minha estrutura ainda? Se a gente olhar aqui, então, para variável de início até fim faça. Então, para variável i, certo? De quanto? Inicia em quanto, pessoal? Inicia em 10, estão vendo aqui, né? I de 10 até quanto, pessoal? Até 1000, estão vendo aqui? Então, de 10 até 1000. Agora é o seguinte, se eu colocar simplesmente isso aqui, ó, tá? E mandar mostrar este i, mostrar, então, este i aqui, simplesmente mostrar o i, né? Porque é para mostrar a série simplesmente. Então, simplesmente eu vou mandar mostrar o meu i. Então, no meu teste mesmo, o que ia acontecer? O i inicia em 10, né? Então, i igual a 10. Então, aqui ele ia começar mostrando o quê? 10. Daí, o i passa a valer 11, né? O i passa a valer 11. Então, aqui ele ia mostrar
o 11, daí ia mostrar o 12, daí ia mostrar o 13, o 14, o 15, tá certo? Porque o default dele é pular de 1 em 1. Tu quer que ele pule, nesse caso, automaticamente 10 de cada vez, tu tem que vir aqui e colocar então aqui passo 10. Tá ok? Aí sim, então nesse caso o que queria fazer? Então aqui ele começa, o i vale 10, né? O i vale 10. Então ele mostra aqui o 10. Aí, como eu mando passar 10, então o i passa a valer 20. Tá? O i passou a valer 20. Então agora aqui, então ele vale 20, certo? Ou vem aqui, daí vai dizer ele vale 30 e depois 40, né? E assim por diante, tá certo? Então nesse caso aqui, ele vai dar certo. Veja que com apenas 2 linhas eu consigo fazer então um exercício mostrando uma série dos números de 10 a 1000, passando 10 e não de 1 em 1, tá ok? Legal esse exercício, né, pessoal? Vejo que é uma coisa bem simples, mas muito útil. Você precisa estar conhecendo isso aqui, senão tu não consegue programar, tá ok? Então agora a gente vai implementar isso aqui nas linguagens de programação. Tchau!